Bom, hoje nós vamos estudar sobre estimativa. Bom, é uma habilidade, né, que requer muito cuidado, muita atenção, porque ela é uma habilidade que não depende muito de cálculo, né? Depende muito das estratégias em que você vai utilizar para encontrar a resposta correta, né? Porque estimativa já está dizendo, é estimar, é aproximar, né, um determinado valor à quantidade que está sendo exigido. Então, assim, hoje eu vou dar algumas estratégias para vocês, como vocês podem estar utilizando, né, essas estratégias para estar aí conseguindo fazer essas questões, tá bom? Uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês, né? A estimativa, ela vem de duas formas. Primeiro, às vezes ela vem dando o valor do todo e quer uma das partes. Ou, então, ela vem dando uma das partes e quer o valor do todo. Eu trouxe duas questõezinhas para a gente analisar justamente com relação a isso, ok? Mas antes vamos logo ver o que é estimar. É resolver problemas que envolvam a elaboração de diferentes estratégias de cálculo aproximado. Muito atenção com essa palavra, aproximado. Não é um cálculo real, não é um cálculo exato. Para resolver questões que não precisam de um cálculo exato. Uma estimativa na matemática é o cálculo de uma resposta próxima, mas não exata. Ou seja, é estimar uma resposta dentro de uma determinada lógica ou mantê-la aproximada. Então, assim, estimativa tem muito a ver com a lógica, né? Eu posso aqui usar uma estratégia e vocês podem ter outro tipo de estratégia para resolver determinados cálculos, tá? Mas o importante que a gente tem que entender é que tem uma lógica, ela não é à toa. E principalmente, né, estimativa, eu tenho que observar muito as figuras, as imagens que vai me dando, tá certo? Então vamos à primeira questão. Olha lá. As crianças estão próximas de uma árvore que tem 3 metros de altura. Como se pode ver na figura abaixo? A altura aproximada e não exata das crianças é. Então, aqui vocês estão vendo, né? Eu tenho uma imagem e a partir dessa imagem, ele vai me trazer algumas informações, como ele me disse o valor, o tamanho, a altura da árvore. Então, essa altura toda da árvore corresponde a um total de 3 metros. Viu? Pronto, aqui é uma das questões. Então, ele deu o todo e agora ele quer que você dê a aproximação das crianças, ou seja, da parte do que ele está dando. Ele está dando um todo, um valor total, e a partir desse valor total você vai aproximar o objeto que ele está pedindo, no caso aqui seriam as crianças. Então, eu tenho alguns passos a seguir. Primeiro, questões como essa, onde ele me traz o todo. Eu vou para o primeiro passo, marcar a altura da árvore no desenho. Então, você com seu lápis, você vai demarcar ou você vai marcar a altura dessa árvore. Pronto, olha aí, eu usei uma reta para marcar a altura da árvore. Minha altura é essa. Sabendo que essa retinha aqui, ela corresponde a exato 3 metros. Isso é uma informação que eu não posso descartar, porque é a partir dela que eu vou conseguir solucionar o problema me dado. Vamos ao segundo passo, encontrar o meio dessa medida, ou seja, encontrar quanto é aqui o meio dessa reta. Como é uma aproximação, como é uma estimativa, não tem como eu calcular exatamente. Então, eu vou aproximar o que eu imagino que seria o meio dessa reta. Olha lá.
Então, aproximei. Então, eu tinha uma reta inteira e essa reta eu dividi ela em duas partes, ou seja, em duas metades. Por quê? Porque eu encontrei a metade dela. Então, tá aqui a metade. Vamos ao terceiro passo. Calcular a metade do todo, ou seja, dos 3 metros, já que ele me disse que o valor total da árvore vai ser 3 metros, eu preciso encontrar a altura das crianças. Então, se eu vou calcular quanto é, né, a metade, a palavra metade já me dá uma ideia que eu vou dividir. E metade, como eu disse a vocês, eu dividi essa reta em quantas partes? 2. Então, quando eu quero calcular o valor de uma metade, eu divido por 2. Então, vamos lá. Então, vou botar os 3 metros e vou dividir por 2 partes. Por quê? Por que eu estou dividindo por 2 partes? Porque eu quero descobrir quanto vai ser o valor dessa metade aqui que está de amarelo. Para só então, né, eu, a partir dessa informação, buscar a resposta correta. Então, vamos lá. 3 para 2 dá, porque 3 é maior do que 2. Então, vai ser 1 vezes 2 vai ser 2. 2 eu tiro 3, fica 1. Bom, aí não vai dar um valor exato, né? Então, vai dar em decimal. E toda vida que eu vou dividir, né, principalmente medidas, aqui o meu valor tem que dar exato, não pode sobrar resto. Então, para isso eu digo que eu acrescento, né, um 0 aqui no dividendo e acrescento uma vírgula no divisor. Agora sim, ó, dá para me dividir, porque agora 10 é maior do que 2. Antes não dava para me dividir porque o 1 era menor do que 2. Então, vamos dividir. 10 para 2, quantas vezes o 2 vai caber dentro do 10? 5 vezes. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 eu tiro 10, fica nada. Ou seja, deu 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 1,50 m, ou 150 centímetros. Ou também eu posso dizer que é 1,5 m, porque 50 centímetros vai ser a metade de 1 metro. Se eu tenho 2,50 centímetros e junto vai dar 1 inteiro, que é 1 metro. Então, eu já descobri que essa medida, que essa reta de amarela, ela corresponde a 1,5 ou 1,50 m, tá bom? Bom, vamos ver o que é que agora, né? O quarto passo. Quarto passo, analisar a partir da metade encontrada, onde tem indo, viu, gente? Mas é onde indo nas alternativas. Então, vamos lá. Primeiro, agora, eu vou analisar a partir dessa metade. Ora, se ele quer a altura das crianças e eu descobri que a metade está aqui, eu posso entender que as crianças estão menores do que 1,5 m. Porque se elas tivessem maiores que 1,5 m, então elas estariam mais altas do que essa metade. Entenderam? Então, eu vou procurar nas minhas alternativas quais são os valores que estão maior que 1,50 m ou 1,5 m menores. Quais seriam os menores? Poderia ser 1,45, poderia ser 1,40, 1,30, 1,35, todos os números menores que 1,50 ou menores que 1,50 m. Se por acaso uma das nossas alternativas tivesse 1,49 m, né? Aí eu tinha que analisar também, ver se as crianças estariam mais próximo desse valor aqui. Mas vamos ver pelas alternativas. 1,5 m. Seria 1,5 m se as crianças estivessem exatamente aqui nessa retinha amarela. Mas elas não estão, elas estão menores. 1 metro. 1 metro é uma possibilidade. Vamos aguardar, vamos ver as outras alternativas.
2,5 metros. 2,5 metros, as crianças deveriam estar passando de 1,25, de 1,50. E elas não estão menores, então não é. 2 metros, a mesma coisa. Se fosse 2 metros, as crianças deveriam estar mais altas do que esse valor do meio. Então, a resposta correta seria exatos 1 metro. Viu como é fácil? Basta nós irmos analisando, fazer o passo a passo e, por último, analisar, né, a partir das alternativas, o que é que nós temos de informação e o que se aproxima. Nós não demos, vocês prestaram atenção, nós não demos um valor exato, nós fizemos uma aproximação. Vamos à outra questão? Olha aqui eu dei o todo e eu queria as partes que era a criança, ou seja, eu dei a altura total da árvore e quis a menor.